Boa noite, pessoal. Graça e paz. Meu nome é Rebeca, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o culto doméstico infantil. Eu não sei quantos irmãos já têm essa prática de fazer o culto doméstico em família, né? Mas eu queria falar hoje da importância do culto doméstico infantil também. Que além do seu culto doméstico com os seus outros familiares, você precisa fazer um culto específico com os seus filhos, com a sua criança. Por que isso é importante? Porque, primeiro, além de você encaminhar seus filhos para o caminho correto, né? Ensinando ele a buscar conhecimento de Deus, o Deus que ele já serve, você vai ajudar a fazer discípulos, né? Que é para isso que a gente está aqui, na verdade, para fazer discípulos. Então, você vai ensinar o seu filho a conhecer o Deus que ele serve, a ter gosto por isso, a buscar conhecimento na palavra. Então, isso tem que ser ensinado desde criança, isso é muito importante. Outra questão, tem várias mães que chegam pra gente reclamando, dizendo que o filho não consegue ficar na salinha na igreja, lá em cima no culto infantil. E aí a gente fica se perguntando, mas por que será que acontece isso? N questões podem acontecer, né? N questões podem acontecer em relação a isso, mas, na verdade, começa em casa. É porque os pais precisam muito fazer o culto infantil em casa, para que a criança se acostume, se habitue ao culto. Então, quando ela for para a igreja e tiver a salinha lá em cima para as crianças, ela não vai estranhar, porque ela já vai estar muito condicionada com esse formato de culto. Então, vamos lá. Eu separei para vocês 7 diquinhas básicas, muito simples, para vocês irem aí organizando a vida de vocês em casa, tá bom? Vamos começar. A primeira dica: separe uma hora do dia para fazer o seu culto. É aquela questão, a gente sabe que muitos imprevistos podem acontecer no dia a dia familiar, a gente sabe. Mas você precisa estipular uma hora do seu dia, a que seja mais fácil para você, a mais viável para você, para fazer o culto doméstico com a sua criança, né? Específico dela, para ela. Então, assim, nesse período de quarentena, a gente pode escolher um horário e depois, quando voltar à rotina normal de trabalho fora de casa, você pode escolher outro horário que seja mais fácil para você. Aí depende da dinâmica da família, né? Eu não sei muito bem como é, mas o ideal é que vocês estipulem mesmo uma hora certinha para fazer o culto todos os dias com a sua criança. E que esse horário não mude, tá? Faz o possível para esse horário não mudar. Então já escolhe previamente uma hora certinha que você sabe que mais ou menos naquele horário você não vai ter que parar para fazer outra coisa, tá bom? Aquele horário só vai ser do culto. Segunda dica: separe um local em casa só para realizar esse culto. Por exemplo, tem que ser longe da TV, tem que ser longe de passo a passo. Se a sua casa tiver muita gente passando, tudo que acontecer vai distrair a sua criança, o seu filho. Então é melhor que você escolha um cantinho reservado para fazer esse culto com ele, tá bom? Sem que ninguém atrapalhe, sem que a TV atrapalhe. E também se outras pessoas quiserem assistir a televisão, né, enquanto você faz o culto com seu filho, aí também não vai atrapalhar a dinâmica de ninguém dentro de casa. Aí você pode escolher o quartinho dele, ou então uma sala de estar, não sei. Algum lugar na sua casa que seja mais tranquilo para você colocar isso em prática, tá bom? Não pode ser em qualquer ambiente. Terceira dica: escolha previamente a história bíblica e reúna recursos sobre ela. Antes de mais nada, você vai escolher a historinha que você vai ensinar para o seu filho e vai reunir o que você tiver em casa. Não precisa você correr atrás de comprar cenários, comprar figurinos e isso tudo não. Mas você pode usar o que você já tem em casa, tá bom? Pode ser um lençol, os brinquedos dele mesmo. Dependendo, de acordo com a história que você escolheu, você vai ali reunir o que mais se parece para usar junto com ele. Isso é muito importante, gente, porque criança só funciona no lúdico. A gente tem que usar muita coisa lúdica para chamar a atenção dela. Não adianta você pegar a Bíblia dela, a Bíbliazinha infantil que ela tem, e começar a contar historinha sem, no mínimo, mostrar alguma coisa, mostrar um bonequinho, sabe? Fazer um figurino lá, joga um lençol para ficar igual a historinha. Isso causa
agradabilidade, sabe, dela. Ela gosta disso, dessa criatividade. Então, quanto mais, melhor, tá bom? Mas não precisa ficar também tão estressado procurando uma coisa muito elaborada, não. Use o que você tem em casa, mas é muito importante fazer isso. Quarta dica. Não realize o culto com a criança perto da hora de comer ou da hora de dormir. Esse é outro problema. Além do culto, tem outras questões, né? Outros afazeres para as crianças, outras atividades que os pais fazem mesmo, às vezes esquece. E faz na hora que tá perto da criança lanchar, que na hora tá pertinho da criança almoçar ou jantar, né? E isso não é bom, porque fazer o culto doméstico infantil com a criança com fome ou já com sono, que ela fica abusadinha, não vai ajudar em nada. E aí vai causar menos interesse ainda nela. Então, procura fazer naquela hora mesmo, que ela já esteja alimentada, que ela já tirou o cochilinho da tarde, sabe? Aquele momento que você sabe que ela tá espertinha, aí você vai e faz nesse horário, que é melhor. Vai criar mais interesse no seu filho. Quinta dica. Delimite o que a criança irá fazer no culto, né? Qual personagem que ela vai ser. E aí durante o dia, você já pode ir aí dizendo para ela, olha, a gente vai fazer hoje a historinha, por exemplo, de Davi, e você vai ser Davi, mamãe vai ser Golias, ou papai vai ser Golias, né? E aí você já vai contando a história para ele ir se familiarizando direitinho com o personagem que ele vai fazer. Aí você mostra para ele um cajadozinho, né, para dizer que Davi era pastor, aí depois bota uma cordinha, umas pedrinhas para dizer que afunda. E aí você vai aí elaborando esse personagem já na cabeça dele, para ele já ir se imaginando, poxa, você é Davi. Sabe aquela coisa? Você passa o dia já enchendo a cabecinha dele daquela história tão interessante. E aí, quando chegar na hora do culto, ele já vai saber o personagem que ele vai ser, ele já sabe mais ou menos o que é que Davi fazia, e ele vai ter interesse, vai gostar de fazer aquele personagem e de participar do culto. Ok? Sexta dica. Dê um reforço positivo sempre que a sua criança participar bem da hora do culto. Como é reforço positivo, Rebeca? É o seguinte, você vai tornar a criança condicionada àquele momento. Quando você reforça positivamente, ela fica condicionada àquilo, porque ela vai gostar daquele momento. Isso vai gerar um interesse maior. Você pode reforçar positivamente, dando alguma coisa que ela quer, dando alguma coisa que ela gosta muito, não sei, pode ser uma bala, um tipo de biscoito, fazer alguma coisa interessante em casa que ela pede muito e você fica adiando, né, às vezes. Não sei o que pode ser, mas você como pai e mãe conhece, né, os interesses do seu filho, você pode muito bem prometer para ele, olha, se você participar do culto, bonitinho, direitinho com o papai e mamãe hoje, mamãe vai fazer aquilo que você gosta tanto. Pode ser até um lanche, uma comida especial que você faça e ela goste muito. Então você promete e dá o reforço assim que ele participar do culto com maior interesse, 100% entregue. Aí é importante reforçar, tá? Só assim que a gente vai condicionar esse filho a participar do culto infantil. E a sétima é o seguinte, faça o possível para não sair da rotina, tá bom? Faça os cultos no mesmo horário, faça da mesma forma, naquele lugarzinho, né, que foi separado para isso e sempre dando o reforço positivo. Gente, essa questão do culto é muito importante, né? Principalmente para as crianças. A Bíblia fala que a gente tem que ensinar o filho no caminho que deve andar, né? E nunca mais ele vai se desviar dele. Isso é extremamente importante. Principalmente o culto e você dando exemplo também, fazendo o seu próprio culto doméstico, você com seu esposo, né? Não sei, às vezes tem tias, avós morando junto. É importante que vocês façam também o culto doméstico entre vocês e a sua criança veja isso, né? Porque quando chegar a hora do cultinho dela, ela vai saber que, poxa, eles fazem também, então eu vou fazer também. Você precisa dar o exemplo sempre. Tenha sempre em mente, eu preciso cuidar da vida espiritual do meu filho. E aí, como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso? Cuida da vida espiritual? Comendo palavra, né? Conhecendo a Cristo através da sua palavra. E o seu bebê precisa já entrar nesse mundo de conhecimento de Deus. E é você que vai introduzir ele nisso. Não tem como a gente fazer isso de outra maneira.
por favor, não deixe de fazer o culto infantil. É de extrema importância. Isso vai reverberar. Quando ele tiver adulto, adolescente, você já vai ver os resultados disso, tá? Vai ser um esforço grande, porque tem que ser todos os dias, né? Para se criar uma rotina, para se criar um hábito. Mas depois que for o tempo passando, você vai sentir uma melhora em relação a isso. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, já de antemão. Muitas coisas podem acontecer para atrapalhar a hora do culto de vocês, tá? Muita coisa mesmo. Vai acontecer acidente, vai acontecer gente ligando, vai aparecer alguma fazer para você dar conta naquela hora, mas por favor, faz de tudo para manter aquilo ali certinho. Entende? Que aquela horinha seja sagrada de vocês, porque é muito crucial que isso aconteça mesmo. Todas as coisas vão acontecer para que a vida do seu filho espiritual não fique tão firme, né? Não cresça tão forte com você lá ajudando e fazendo o culto doméstico com ele. Mas fica firme aí, fica firme, continua fazendo. Saiba que se você colocar na sua cabeça, essa hora é sagrada, eu preciso fazer isso pelo meu filho, porque o futuro dele depende disso. A vida espiritual dele depende disso. Eu estou criando um discípulo em casa, né? Além de incentivar e de apoiar ele nesse caminho, eu vou ter que ser exemplo também para ele. Então, eu não vou deixar que nada me atrapalhe. Tenham isso em mente, tá? E orem. Orem muito. Peçam a Deus que Deus dê sabedoria para vocês nesse caminho. Que eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja muito difícil. Eu trabalho com criança, trabalho com famílias e eu sei que é muito difícil. Mas fica firme. No começo tudo é um desafio, né? Muitas coisas acontecem para atrapalhar. Mas se você continuar, as coisas vão ficando mais fáceis e você vai ver que isso vai ser um hábito lindo na família de vocês. E a sua criança vai crescer em graça, em estatura, em sabedoria. Deus vai estar cuidando e ela vai dar só orgulho no reino de Deus, que é o mais importante. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E só um recadinho, se vocês quiserem sugerir algum assunto para a gente falar depois, vocês podem me contactar no WhatsApp ou pode deixar aqui um comentário aqui embaixo no YouTube mesmo, que a gente vai elaborar o conteúdo para falar para vocês do que mais interessa para vocês. Mas semana que vem a gente já vai conversar um pouco mais, de maneira mais específica, sobre ansiedade, né? Que o mundo inteiro está sofrendo com esse mal agora. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.